Inicia programa Sujeito de Direitos, sob a responsabilidade do acadêmico de Direito, Felipe Osmar Krieger. Boa tarde, amigos, ouvintes do programa Sujeito de Direitos. É uma satisfação poder retornar mais um sábado aos seus receptores com uma programação repleta de informações jurídicas. Esse programa conta com o apoio da 56ª subseção da OAB-RS, localizada em Santo Augusto. Esta subseção está sempre bem preparada para dar suporte jurídico a todos os advogados de Santo Augusto e região. Também contamos com o apoio do Posto BR. O Posto BR possui tudo o que o seu automóvel precisa com produtos 100% Petrobras, além de uma sortida conveniência. Aceita cartões Visa, Master, Banricompras e Quero. E se você vai construir ou reformar, passe na Botcom, integrante da rede Construir. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua obra com o melhor preço. Já se a sua necessidade é um computador novo, um conserto, recarga de cartuchos, toners e internet via rádio, a sua solução está na Fora Informática. Passe na loja e confira as suas promoções. Contamos também com o apoio da Loja Líder. Vamos ouvir as suas ofertas? Festival de descontos é na Loja Líder. Eles diversas vagas por apenas R$ 49,90 para. Eletrônico, R$ 39,90 para. Promoção mais até o dia 8 de setembro. E tem muitas outras promoções na Loja Líder. Até o dia 8 de setembro. Você pode parcelar até 10 vezes sem juros. E o grande é você também pode parcelar suas contas dos cartões Fone Compras, Visa, Mastercard e Cicred. Loja Líder, fone 3781-1516. Neste programa, falaremos sobre Tribunal do Júri. E para falar sobre este tema, nós temos a participação do Dr. Fabiano Redivo Silva, promotor de Justiça da comarca de Campo Novo. Boa tarde, Dr. Fabiano. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Querência. É um prazer estar aqui em nome do Ministério Público falando a respeito desse tema tão instigante que é o Tribunal do Júri, né, que desperta tanta curiosidade nas pessoas. Sim, e hoje a gente tem uns ouvintes especiais, né, lá da cidade de Campo Novo, com certeza vão estar acompanhando, né? Exatamente. Meu boa tarde é não só para os ouvintes aqui de Santo Augusto, né, a cidade onde eu resido, mas também aos ouvintes de toda a região, inclusive aqueles da comarca de Campo Novo, que é a comarca pela qual eu respondo aqui na região. Doutor, para a gente falar sobre o Tribunal do Júri, eu gostaria de primeira questão é quais são os crimes de competência do Tribunal do Júri? Bom, é importante a gente saber que o Tribunal do Júri é uma instituição que foi estabelecida em nível constitucional, ou seja, a Constituição Federal estabeleceu, o Tribunal do Júri estabeleceu também as competências, que espécie de crime que é julgado pelo Tribunal do Júri, né? Se o sujeito praticar um determinado delito, ele vai ser julgado por um juiz de direito. E se ele praticar outros determinados tipos de delito, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Foi feita essa diferenciação em nível constitucional, foi estabelecida a instituição do Tribunal do Júri, e os crimes que ficaram sob a competência do Tribunal do Júri são aqueles que a gente denomina de crimes dolosos contra a vida. O que isso significa para o ouvinte entender? O crime doloso contra a vida é aquele praticado com dolo, ou seja, com a intenção de matar. O sujeito que mata querendo matar alguém. Ou, no mínimo, ele assume o risco de produzir o resultado morte na outra pessoa. Ou seja, é aquela velha máxima. Dentro que dê, eu vou fazer isso e azar. Se ele assumir esse risco e acabar ocasionando realmente a morte da pessoa, ou no mínimo ficar na forma tentada a esse delito, porque também as tentativas de homicídio também vão a júri, né? Ele vai ser submetido ao Tribunal do Júri. Então, crimes dolosos contra a vida, crimes em que haja a intenção de matar, ou no mínimo se assuma o risco de produzir o resultado. E se houver outros crimes que tenham sido praticados conexos a esses, ou seja, que tenham sido praticados numa mesma circunstância, né? Vamos dizer assim, ó, o sujeito mata e depois oculta o cadáver, por exemplo. Essa ocultação de cadáver também vai para o Tribunal do Júri. Também o Tribunal do Júri vai julgar esse crime conexo, apesar de ele, somente ele, não ser um crime doloso contra a vida. Sim.
Doutor, e tem mais algum crime que é julgado pelo tribunal do júri, além do homicídio, que é matar uma pessoa, assim? A gente fala sempre do homicídio, que ele é o crime clássico do tribunal do júri, né? Os outros são mais raros de serem submetidos ao tribunal do júri. Não que seja tão rara a sua ocorrência, né? Infelizmente, às vezes, não se consegue apurar a prática delitiva, né? Um exemplo clássico é o aborto, que a gente sabe que é um delito que ocorre bastante, né? Infelizmente, é um delito que ocorre às escondidas e muitas vezes não se consegue apurar, mas ele é um delito que também vai ao tribunal do júri. Outro crime que vai ao tribunal do júri, que a gente fala muito, é o infanticídio. O infanticídio é o seguinte: também se atenta contra a vida, mas é um crime inerente à mãe. A mãe mata o seu filho durante o estado puerperal. O que isso significa? A mulher, logo após o nascimento do filho, ela passa por uma modificação no sistema hormonal e uma modificação corporal que induz a esse estado, muitas vezes, que se chama estado puerperal, que gera, algumas vezes, uma certa reação da mãe contra o próprio filho. Uma coisa estranha que acontece, mas que muitas vezes pode ocorrer. E esse delito, o infanticídio, quando a mãe mata o filho durante o estado puerperal, também vai a júri, né? Um outro delito que também vai a júri é o induzimento ao suicídio, quando uma pessoa instiga ou induz uma outra a se matar. É importante se dizer o seguinte: o fato de uma pessoa tentar se matar e não conseguir, evidentemente não vai gerar um crime para essa pessoa, né? Mas a pessoa que induzir ou instigar uma outra a se matar, esta sim poderá responder sim perante o tribunal do júri. Sim. E doutor, por que os crimes dolosos contra a vida eles são julgados pelo tribunal do júri e não por um magistrado, como acontece nos outros crimes? Bom, como eu disse, essa disposição sobre o Tribunal do Júri foi estabelecida em nível constitucional. E quando foi criada a Constituição Federal, a que nós hoje temos, que é de 1988, o legislador constituinte resolveu criar afirmar a figura do Tribunal do Júri com relação tão somente aos crimes dolosos contra a vida e os seus conexos, diferenciando do juiz de direito. Por quê? Por que é que esse crime vai ser julgado pelo Tribunal do Júri? Porque o legislador constituinte, quando ele criou essa norma, quando ele colocou essa norma no nível da Constituição, ele estava imbuído da ideia da democracia plena no julgamento. Ou seja, o julgamento de uma pessoa pelos jurados, que também são membros da sociedade. Então, na visão das pessoas que defendem, inclusive, o Tribunal do Júri, essa seria a forma mais democrática de se julgar alguém. 7 pessoas do povo julgando uma outra pessoa também do povo. Então, o veredito surge de 7 pessoas que são pares, são pessoas que são também do povo, assim como aquela pessoa que está sendo julgada. Sim, seria um julgamento mais cidadão, né? Exatamente, a noção de cidadania permeada, né, dentro de um julgamento de um determinado delito. E é interessante porque são os delitos mais graves, né? São os delitos mais graves do ordenamento jurídico, aqueles que atentam contra a vida humana, o bem mais valioso. Mas mesmo assim, eles são submetidos ao julgamento de pessoas do povo. Por quê? Por essa questão da democracia na justiça e o julgamento pelos seus pares. Sim. E, doutor, então são os jurados que vão julgar, né, esse cidadão que cometeu um delito. E como é que se forma o conselho de sentença? O senhor já falou que é por 7 jurados. Como é que acontece isso, doutor? Olha, inicialmente se faz um levantamento de pessoas. A lei fala notória idoneidade como uma característica para se escolher pessoas que possam vir a ser jurados. Então essas pessoas acabam sendo escolhidas normalmente com base em cadastros do Tribunal Eleitoral, né? Pessoas em geral, funcionalismo público. Então é trazido uma gama de nomes de pessoas e a partir daquela gama de pessoas são sorteadas pessoas que vão acabar integrando o Conselho de Sentença. O que acontece? São sorteadas 25 para um determinado júri, né? uma determinada sessão. Na sessão, comparecendo 15, se pode instalar essa sessão. Sim. E desses 15 é que se vai sortear 7 pessoas que vão ser as pessoas que vão participar efetivamente do julgamento. Então, o número de jurados que julga alguém é 7. Sim. Então, ele é feito através de sorteio. Exato. Mas e se o promotor ou o advogado de defesa ele não quiser que aquele jurado seja do conselho de sentença, ele pode recusar o jurado?
Pode. Na verdade, existe, a lei prevê as duas modalidades de recusa, a recusa justificada e a recusa injustificada. A justificada, a lei traz algumas causas em que tanto o promotor de justiça como o advogado podem recusar um determinado jurado, justificando, dizendo, olha, ele está em curso em tal regra da lei e por isso ele não pode participar desse julgamento. Essas recusas justificadas, elas podem ocorrer tantas quantas forem necessárias. Né? Não existe uma limitação, até porque o legislador não poderia colocar essa limitação, né? Não, limitamos a tal número, tá, mas ainda tem mais gente que não pode participar. Não, mas esses vão de qualquer jeito. Não pode ser assim. Né? Agora, existe também o número de recusas imotivadas. E aí, para cada uma das partes, nós temos um limite de 3. Nesses casos, o que acontece? Ocorre o sorteio de um determinado jurado, o juiz ainda não anuncia quem é aquele que foi sorteado, e mostra tanto para o promotor quanto para o advogado. E aí, se algum deles disser, não, esse eu não quero, pronto, essa é uma recusa imotivada, não precisa dar nenhum motivo para isso. Simplesmente aquele nome vai ser colocado à parte e vai se sortear o próximo. Sim. Então, por 3 vezes, sem motivo. Não gostei daquele jurado, não quero. Na verdade, a questão nem é muito não gostar, né? Mas é que, muitas vezes, o que acontece? A gente sabe que existem técnicas de júri que são muito adotadas, porque o júri ele é uma discussão jurídica, mas ele também é uma discussão, a gente sabe, num plano em que a pessoa está se exibindo ali para os jurados, está colocando a sua capacidade de argumentação para os jurados. Então vai muito do perfil do jurado de ser mais próximo daquilo que o promotor ou o defensor buscam no jurado. Não é uma questão muito assim de, não gosto desse ou não gosto daquele. Um determinado jurado pode não ser o mais adequado, digamos, para uma sessão do tribunal do júri, mas de repente na próxima ele já vai ser. Claro. Então a gente tem que jogar muito com essa questão, e é por isso que a lei dá essa chance ao promotor e ao defensor. Sim. Doutor, e os jurados, eles podem conversar durante o julgamento, durante a sessão, eles podem assim influenciar. A gente vê às vezes alguns filmes americanos, né, que os jurados conversam, não, acho que ele cometeu o crime mesmo, ou não, acho que ele é inocente, não foi ele que cometeu. Os jurados podem conversar durante ali a sessão do júri? Nós temos que entender o seguinte, existe uma diferenciação bem grande entre a maneira como a gente lida com o direito e a maneira como os norte-americanos lidam com o direito. É um sistema completamente diferente, apesar de eles terem júri e nós também. E a gente está muito acostumado com aquela ideia dos filmes americanos, do júri, como ele acontece ali, em que às vezes, né, tem até um filme clássico sobre isso, até recomendo aos ouvintes aí, né, 7 Homens e um Destino, é um filme clássico a respeito do tribunal do júri no direito americano. E é muito interessante, porque nos Estados Unidos há uma discussão entre os jurados a respeito do resultado. E normalmente o que se vai exigir é uma decisão em consenso entre eles, né? Decidindo tão somente uma pergunta, né? Culpado ou inocente. O nosso sistema é bem diferente, bem distinto disso. Nós temos um tribunal do júri em que primeiro existe uma incomunicabilidade entre os jurados. Então um jurado não pode sequer conversar com o outro sobre a causa. Né? E isso tem que ser mantido, isso não pode ser quebrado durante toda a sessão do júri. Por quê? Porque cada jurado tem que julgar de acordo com a sua íntima convicção. Ele não pode usar a influência de outro para julgar. Então não há essa comunicação entre os jurados. E no final a decisão não é unânime. Muitas vezes ela pode não ser, ela pode dar 4-3, pode dar 5-2, hoje nem se chega mais a aferir se deu 4-3 ou 5-2. Hoje se abre só até dar maioria, são 7, né? Então até dar 4 votos, ou para a defesa ou para o Ministério Público, né? E aí já se encerra a sessão. Então não se decide por unanimidade aqui. E mais, não se respondem também só uma pergunta, como é no direito americano, se respondem diversos quesitos. Né? É um sistema bem mais complexo de respostas do que no sistema americano. E, então, doutor, já que o senhor já está falando, de que maneira que os jurados eles vão produzir a sentença, então? Olha, eles primeiro vão escutar, né, todas as manifestações do Ministério Público, da defesa, do assistente à acusação, se houver, né? E ao final de toda aquela série de manifestações em que os jurados ficam escutando, podem fazer perguntas também, evidentemente que podem fazer perguntas, podem esclarecer pontos, eles têm esse direito.
Eles podem fazer pergunta, por exemplo, estão querendo uma testemunha, podem fazer uma pergunta direta? Eles podem, não diretamente, através do juiz, mas a lei permite, sim, que o jurado faça perguntas para esclarecer os pontos de dúvida que eles tenham, né? Os jurados, inclusive, recebem documentos também do processo, cópias, né? Cópia da sentença de pronúncia, por exemplo, né? Então, recebem uma série de cópias, de manifestações, para que eles possam formular a ideia deles a respeito daquilo que ocorreu, se é caso de condenação ou se é caso de absolvição. Aí, eles são submetidos a uma série de quesitos, uma série de perguntas que é feita a eles. Então, se pergunta a respeito da materialidade daquele delito, ou seja, se na data tal alguém matou o fulano de tal, depois se passa a autoria, ou seja, se foi o réu mesmo que matou, depois eles têm uma pergunta que é feita a eles, se eles absolvem, é uma pergunta genérica, se eles absolvem o réu, né, se eles acolhem alguma das teses defensivas que foram levantadas. Se eles respondem que não, evidentemente aí já está condenado, passa-se a análise dessa condenação em outras perguntas. Então, ao jurado é submetido uma série de perguntas do Tribunal do Júri Brasileiro. E assim é que se chega ao veredito final. E como é que é essa resposta? Eles respondem sim ou como é que funciona? Eles respondem através de um pedaço de papel, né? São dados 2 pedacinhos de papel para eles. Um com sim e outro com não. Então, se eles entendem que o quesito que está sendo submetido a eles tem que ser respondido com sim, eles vão colocar o sim dentro de uma caixinha. Sim. E se eles entendem que não, eles vão colocar o não dentro daquela caixinha. É assim que se responde. É como uma votação mesmo. Votação colocando a cédula dentro da urna. Sigilosa, apenas o juiz pode ter. Sigilosa, exatamente. Vai ficar na sala de votação, ficam só o juiz, o promotor e o advogado. Não se tem a presença de outras pessoas, salvo se o juiz resolver permitir, às vezes, por exemplo, um acadêmico de direito para assistir, né? Mas, em geral, a sala de votações ela é inviolável, ela é uma sala secreta, como a lei chama, né? Sim. E, doutor, existe algum quesito que os jurados eles tenham que observar para proferir o seu julgamento? Como? Assim, teve algum caso, assim, se não houve a materialidade, então... É evidente, os quesitos eles não podem cair em contradição uns com os outros. Sim. Né? Então, é evidente que o sujeito, quando ele afirma no primeiro quesito que não houve a materialidade do delito, ele basicamente está dizendo que não houve o delito. Sim. Então, no quesito seguinte que for feito, que vai ser, por exemplo, sobre a autoria, se foi o fulano que cometeu o crime, ele não tem como responder sim. Por quê? Porque no anterior ele já disse, não houve crime. Uhum. Então, se não houve crime, como é que agora eu vou dizer, não, foi o fulano que praticou o crime? Então, segue-se, deve-se seguir, né, o jurado que vota, ele tem que seguir uma ordem lógica de raciocínio nesses quesitos. E quem auxilia muito nisso é o juiz, ao explicar cada quesito, ao esclarecer, olha, agora vocês vão responder a respeito disso, agora vocês vão responder a respeito daquilo, e assim vai indo. Uhum. Doutor, e quanto tempo o promotor e o advogado eles têm para falar no tribunal? Se tivermos no réu só 1h30 para cada um deles. Sim. E depois nós temos mais 1 hora de réplica ou tréplica. E se for mais de 2h30, e depois 2 horas de réplica ou tréplica. Então, com mais de um réu, a sessão fica bem longa, né? Vocês podem imaginar, né? E claro, para o jurado pode até ser algo cansativo, mas para todos nós, na verdade, todos que participam de uma sessão tão longa do Tribunal do Júri, né? Mas, na verdade, no final se sai com aquele sentimento, né? De ter prestado um serviço à sociedade. Sim, doutor, e tem a questão do assistente de acusação, né? Que é aquele que foi, em nome da vítima, né? Auxiliar o promotor, né? Na acusação. Quanto tempo que o assistente de acusação ele tem para falar no Tribunal do Júri? Eu sou um pouco suspeito para falar sobre essa figura porque eu sou contrário à figura do assistente de acusação no direito brasileiro. Eu entendo que não existe a necessidade de a vítima contratar um advogado para que este advogado defenda os interesses da vítima no plenário do júri. Porque, na verdade, ali o que se está tentando buscar é justiça. E a justiça, o promotor de justiça e o advogado vão buscar nos seus debates. Mas a lei prevê a figura do assistente de acusação, que, como eu disse, é um advogado que é contratado pela prova ou coisa assim, e também no plenário do júri. No dia que houver a sessão do tribunal do júri, o assistente de acusação tem, por lei, o direito de falar ali. Normalmente a lei dá a chance de que o promotor e o assistente de acusação se entendam, façam um entendimento sobre isso.
Mas se não houver esse entendimento, é o juiz que vai disciplinar. Quanto tempo o assistente de acusação vai falar ali? É um direito das pessoas contratar um assistente de acusação, como eu disse, certo? O que pode acontecer, e muitas vezes acontece, é que a família da vítima contrata um determinado advogado e esse advogado, evidentemente, ele defende o interesse da família da vítima e ele pede o máximo de pena, o máximo de condenação possível e imaginável. Sim. E muitas vezes o promotor, com base na prova do processo, ele chega no tribunal do júri e ele vai defender, por exemplo, que uma das qualificadoras não ocorreu. Ele vai defender o afastamento de uma qualificadora. E para o jurado, evidentemente, aquilo não é uma coisa boa, né? Porque ele está vendo o Ministério Público falando e depois vem o assistente e fala, mas eles não se entendem, eles falam coisas distintas. Sim. Então, na verdade, nesses casos, o jurado acaba decidindo entre três e não mais entre dois. Ele vai definir entre a defesa, o Ministério Público e o assistente de acusação. Quer dizer, também por isso eu sou um pouco contra essa figura, porque acaba embananando ainda mais a cabeça do jurado, né? O jurado, nesses casos, ele fica, bom, mas parei um pouquinho, eu tenho três agora para eu decidir, defendendo três coisas diferentes. Até o promotor ele pode pedir a absolvição do réu. Exatamente, é importante esclarecer isso para os ouvintes, né? Voltando aos filmes americanos, a gente tem aquela ideia do promotor, do júri, como aquele cara que chega lá e pede a condenação a qualquer custo de uma determinada pessoa. Mas isso não é assim, né? No nosso país, o promotor, ele se chama promotor de justiça. E esse nome não é de graça, né? É porque ele tem que promover a justiça no caso concreto. Então, se ele vai lá, ele vai ter que ler o processo e ele vai ter que ver, opa, mas parei um pouquinho. Há dúvida. Se há dúvida quanto à autoria, indúbio pro réu, né? Um velho ditado que existe. Então, vai chegar lá e vai pedir a absolvição. É possível, sim, o promotor chegar e pedir a absolvição. Até é importante fazer esse adendo. O Código de Processo Penal, que é uma lei mais antiga, o Código fala, muitas vezes, em acusação. Né? A diferença o Tribunal do Júri vai ocorrer entre a acusação e a defesa. E nem sempre o Ministério Público, no Tribunal do Júri, é a acusação. Às vezes, como foi bem dito, ele vai pedir a absolvição de alguém. Sim. Então, ele não é acusador sistemático no Tribunal do Júri. E é importante esclarecer isso para os ouvintes, né? Doutor, e para a produção de provas em plenário, precisa cumprir alguma formalidade? Ou tanto o promotor como o advogado de defesa eles podem aparecer, às vezes, com suas testemunhas surpresas, assim, e objetos que vão utilizar para a sua sustentação? Não, até se pode apolar testemunhas para o plenário, tá? Eu não costumo usar muito testemunhas de plenário, mas se pode apolar sim, a testemunha ser ouvida ali na frente dos jurados, certo? Mas no caso aqui específico de outras provas, ou até prova de testemunha, elas têm que ser trazidas com uma antecedência mínima de 3 dias antes da sessão. A lei estabelece isso. Não pode chegar na sessão do Tribunal do Júri e surpreender a outra parte com uma tese do nada, com alguma coisa do nada, trazendo uma prova sustentando aquilo, né? Então isso fere até a lealdade entre as pessoas no Tribunal do Júri. E a questão do interrogatório do réu, ele é obrigatório no Tribunal do Júri? Olha, hoje o réu pode ser julgado à revelia no Tribunal do Júri, né? E se ele for intimado da sentença de pronúncia regularmente, como a lei fala, ele pode ser julgado mesmo que não apareça no júri. Sim. Né? Então, nem sempre, né? Mas claro que se o réu estiver presente, tem que se fazer o interrogatório dele. E ele pode se manter em silêncio se quiser, né? Ele não precisa falar nada. E isso não pode ser interpretado contrariamente a ele, né? Sim. Doutor, e qual o papel do juiz na sessão do júri? O juiz é um mediador, na verdade. Durante a sessão, ele vai organizando, né? Vai garantindo, às vezes, a palavra, quando tem, por exemplo, o promotor interrompendo muito o advogado, ou o advogado interrompendo muito o promotor, ele pode garantir a palavra a um deles, né? Ele vai fazendo o papel de mediador ali. E no final, depois que sai o veredito, que o veredito, como eu disse, são os jurados que vão dar, o juiz é que vai aplicar a pena. A aplicação de pena na sentença, em caso de condenação, é dada pelo juiz. Mas quem dá a condenação ou o veredito, se deve ser condenado ou absolvido, são os jurados. E isso é um veredito soberano, né? É a soberania do veredito do Tribunal do Júri. Não pode ser modificado. Não pode ser modificado, salvo se ele for absolutamente contrário à prova dos autos.
né? Quer dizer, se for um julgamento assim que não tiver nada a ver com aquilo que a prova dos autos traz, né? Ou em outras hipóteses de nulidades, né, que a lei traz. Mas, em geral, em primeira observação, digamos assim, o veredito do Tribunal do Júri é soberano, não pode ser mexido. Sim. Bom, nós estamos encerrando o programa Sujeito de Direitos, agradecemos a sua audiência e aqueles que eventualmente tiverem alguma dúvida ou uma sugestão para os nossos próximos programas, envie-nos um e-mail. O nosso e-mail é sujeitodedireitos@hotmail.com. E se você quiser assistir esse programa, basta acessar o site www.youtube.com e procurar pelo programa Sujeito de Direitos, Tribunal do Júri. Dr. Fabiano, para mim é uma satisfação poder receber o senhor aqui no nosso programa. Eu agradeço sua disponibilidade e, com certeza, as informações jurídicas trazidas aqui pelo senhor vão ser de extrema utilidade, tanto aqui para a nossa comunidade de Santo Augusto, como também em Campo Novo e toda a região, né, que é abrangida pela Rádio Querência. E sempre que o senhor quiser retornar ao nosso programa, Sujeito de Direitos, está de portas abertas para o senhor e a palavra fica à sua disposição aí para fazer as suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade. Eu digo que o Ministério Público está sempre de portas abertas para a população, né? A população da comarca de Campo Novo que quiser comparecer ao Ministério Público, nós estamos sempre de portas abertas para atender a população. E espero que tenha sido realmente bastante esclarecedor. E claro, o júri é um tema muito instigante, ele não se esgota, né, numa abordagem mais rápida. Mas, evidentemente, os pontos principais as pessoas têm que conhecer, né? Até porque ninguém está livre, digamos assim, se é que essa é a palavra que a gente tem que usar, né, de ser um dia jurado no Tribunal do Júri, né? E conclamo aí a todos aqueles que são ouvintes e que venham a ser jurados, que aproveitem essa oportunidade, né, para fazer um papel social. A figura do jurado é muito importante, ela é vista como uma função essencial para a sociedade. Então, a todos os ouvintes aí, muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado, doutor. Com o apoio da 56ª Subseção da OAB-RS, Posto BR, Loja Bascom, integrante da Rede Construir, Ford Informática e Loja Líder, estamos encerrando o programa Sujeito de Direitos. No próximo programa, teremos a participação do Dr. Gilberto Elias Guerri, advogado. Desejamos a todos um ótimo final de semana e até o próximo programa.